Ao longo das últimas conversas sobre aves, temos falado de diversas espécies que eu fui observando no meu Interrail de 1989. Com a de hoje, já vão 33 espécies novas vistas nesta viagem. Mas esta série está quase a acabar. É a penúltima espécie desta viagem, ou seja, no próximo episódio encerraremos esta rota pela Europa e voltaremos a terras portuguesas. O tema para hoje é a gralha de bico amarelo, mas como habitualmente eu não vou estar aqui a falar sozinho, já aqui está pronto para entrar em linha o Zé Sousa. Olá, bem-vindo. Tudo bem, Gonçalo? Pois é, pá, então vamos finalmente terminar essa viagem, hein? Ainda há mais um a seguir, como eu disse. Quase, quase, pronto, ok. Estamos quase, estamos perto, já estamos em direção a Portugal, sim. Ok. Pois é, esta espécie é uma espécie que nunca haverias cá em Portugal, em princípio, não é? Em princípio, dizes bem, hum, eu hoje estava a ler um bocadinho sobre a situação em Espanha, na vizinha Espanha, e depois do que li hoje, pus-me a pensar que, em teoria, pode aparecer cá. Ou Pois, seja, mas isso parece-me que é o contexto. discurso, isso parece que é o discurso mais comum, mas na realidade acho que de todos digamos, os potenciais registros históricos da coisa, teoricamente são facilmente refutáveis, não é? Pois, a situação é um bocadinho mais complexa do que pode aparecer à primeira vista. Olha, deixa-me pôr-te a questão aqui da seguinte forma. Como sabes, em Portugal nós temos uma espécie próxima que é a gralha de bico vermelho, que é do género Pyrrhocorax, tal como esta é a Pyrrhocorax graculus, a gralha de bico vermelho é a Pyrrhocorax pyrrhocorax. E nidifica em vários locais, tem alguns núcleos no país, um deles é no Algarve, na zona de Sagres. E eu recordo-me, há muitos anos, quando eu estava ainda nos primórdios da minha aprendizagem, o meu mestre Peter Arris, que era o diretor do Centro da Rocha, na Ria de Alvor, um dia disse-me: parece que viram gralhas de bico amarelo em Sagres. E eu até fiquei logo bastante interessado nessa perspectiva de ocorrer ligar às bico amarelo, mas depois, numa informação posterior, ele disse-me: parece que afinal podem ser juvenis de gralhas de bico vermelho. E este é um dos primeiros aspectos a ter em conta quando falamos desta espécie. Os juvenis de gralha de bico vermelho podem ter o bico amarelado, assim, amarelo torrado, alaranjado, e portanto isso é uma fonte possível de confusão. E supostamente o bico dos juvenis é também mais curto, não é? Do que o dos adultos, o que também contribui ainda mais para aumentar a Sim, pode confusão. contribuir. E eu sobre isto gostava de referir o que vem no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, do qual eu sou coautor, que foi feito juntamente com o Paulo Catri, o Hélder Costa e o Rafael Matias. Nós, no final do livro, temos uma secção que é as espécies de ocorrência duvidosa, portanto, são aquelas espécies que estão referidas em diferentes trabalhos, na bibliografia, mas que nós, enquanto autores, achamos que podem, que são dúbios, que não é certo que essas espécies tenham ocorrido. E então pusemos um capítulo no final, uma espécie de apêndice, que são as espécies de estatuto indeterminado. É claro que, enfim, nós selecionámos as espécies que entravam nesta secção um bocadinho com base na informação disponível, portanto, é preciso fazer aqui algum ajuizamento que é necessariamente subjetivo. Nós não estávamos aqui a fazer uma validação ao estilo do Comitê de Raridades, estávamos a apreciar a informação disponível e a decidir entre nós se era ou não provável, mas às vezes a informação é muito escassa. E a gralha de bico amarelo foi uma das espécies que nós pusemos nesta secção. E no texto nós dizemos que há algumas referências antigas, especialmente do século XIX, de diferentes autores, desde o Bocage, passando pelo Albino Giraldes, pelo Rei Dom Carlos e até por autores estrangeiros, mas nenhuma dessas referências é suficientemente convincente. E até dois autores da primeira metade do século XX, que foi o Tait e o Rei Júnior, que eu já referi noutras conversas, eles dão pouco crédito a essas informações e nem sequer referem a espécie. Há ainda um fator adicional que pode ter dado origem à confusão.
é que, como sabes, os nomes científicos ao longo dos séculos também foram sofrendo diferentes alterações e nem sempre eram estáveis, e havia uma época em que a gralha de bico vermelho era referida como Pirrocorax graculus, que é o nome atual da gralha de bico amarelo, ao passo que a gralha de bico amarelo era Pirrocorax alpinus. Isto depois foi uniformizado tendo em conta a regra da prioridade. Portanto, tendo em conta as confusões de nomes, o facto dos registros antigos não terem descrição e a possibilidade de haver esta identificação, pesando tudo isso, nós achamos que provavelmente, ênfase em provavelmente, a espécie nunca ocorreu em Portugal. Agora, porque é que isto também não é certo? Porque, por um lado, há muitos autores antigos a referir isso, não é só um ou dois. Mas há aqui outro aspecto. Eu estive a ler com atenção um livro que eu também costumo consultar antes destas nossas conversas, porque fala da situação das espécies em Portugal e Espanha, que é The Birds of the Iberian Peninsula, que é um livro que eu já referi anteriormente, que é de dois autores espanhóis, que é do Eduardo de Juan e do Ernesto Garcia. Eles falam mais da situação em Espanha, mas deixam sempre uns apontamentos para Portugal. E eles dizem que, portanto, já agora, só para perceber, isto é uma espécie de alta montanha, de grandes altitudes, vai até aos 4.000 metros às vezes. Bem, em Espanha não há 4.000 metros, há 3.000 e tal, mas nos Alpes pode ir mais acima. E, e em Espanha, então, esta gralha ocorre principalmente em duas regiões. Por um lado, na Cordilheira Cantábrica, que vai desde as Astúrias até ao País Basco, e por outro lado, nos Pirineus. Mas há um número considerável de registros, não muitos, mas vários, distribuídos por outras regiões de Espanha. Portanto, de vez em quando há uns indivíduos que se aventuram pela meseta, e já houve, por exemplo, um registro perto de Segóvia, que é nas imediações de Madrid, de 7 indivíduos com gralhas no Cacinzento em 1981, duas em Guadalajara, que também é perto de Madrid, em maio de 1988, e duas em Teruel, que é em Aragão, mas Aragão um bocado a sul, em 94, outro registro em Segóvia também em 94, um em Valência, que é na costa mediterrânica, até já apareceram nas Ilhas Baleares, o mais recente dos quais em Ibiza, em 1993. Mais curioso ainda é que há bastantes observações na Andaluzia Oriental e em Gibraltar. E em Gibraltar há 8 registros, e isto até à data do livro, que foi 2015, 8 registros, dos quais um envolvendo 7 aves e outro envolvendo 18 aves. E a maioria deles entre março e maio. Nestes registros, sabe se são aves de origem europeia ou de origem africana? Exato, é que eles referem, até porque a maioria dos registros eram de aves a voar para norte e foram observadas quase todas entre março e maio, e eles põem a hipótese dessas aves que apareceram em Gibraltar e na Andaluzia, existe a possibilidade de serem aves vindas de Marrocos, porque em Marrocos também há uma colónia nas montanhas do Atlas. Portanto, o que se sabe através dos registros de Espanha, a maioria destes registros que eles mencionam são do século XX. Eu fui ver ao eBird, o mapa do eBird praticamente não tem registros fora das áreas de ocorrência, portanto, aquelas do norte de Espanha que eu referi, mas os registros mais antigos, na sua maioria, não estão no eBird. Encontramos alguns registros mais recentes na zona de Ceuta, e, portanto, quando nós lemos isto, nós percebemos que, embora estas gralhas não se aventurem muito frequentemente longe das zonas de reprodução, de vez em quando, indivíduos isolados ou pequenos bandos já têm sido registados no centro e no sul e no leste de Espanha. Portanto, pegando nisto que se passa no país ao lado, e embora não se saiba muito bem realmente se são aves marroquinas ou se são aves do norte de Espanha, não é completamente impossível que apareçam gralhas de bico amarelo em Portugal, assim, bichos perdidos, como às vezes se diz, bichos em dispersão, bichos Divagantes, não é? divagantes, embora sejam divagantes de média distância. Portanto, o que é que eu posso referir aqui? Acho que vale sempre a pena ver com atenção, até porque elas nas zonas de reprodução associam-se às gralhas de bico vermelho. Sei lá, bandos de gralhas de bico vermelho vale sempre a pena inspecionar com atenção, nunca se sabe quando é que aparece uma gralha de bico amarelo no meio delas, sobretudo nas zonas mais do interior norte, sei lá, ali para o Douro, que são aquelas que teoricamente estão mais perto das zonas de reprodução, onde teoricamente haverá mais probabilidade de aparecer, digo eu. Mas eu li alguns que existem registros fósseis da presença da espécie bem mais ao sul do que aquilo que é a distribuição atual
É possível, atenção que eles neste livro que eu estava a mencionar agora, portanto, do Birds of the Iberian Peninsula, eles, para além destes registros, eles referem a possibilidade de que no passado elas ocorressem noutras regiões, até porque há registros mais antigos da Serra Nevada e das serras de Málaga, portanto não se sabe muito bem qual é que era a situação no passado. Não é impossível que elas tivessem uma distribuição mais alargada, mas lá está, os registros antigos são escassos, estão muito mal documentados, e portanto não sabemos se elas encolheram ou não. Atualmente ocorrem só nas cordilheiras do norte de Espanha, a população é considerada estável e sabemos que muito ocasionalmente aparecem bichos divagantes. Mas só mais uma coisa, no Atlas das Aves de Espanha, que está online, no Atlas das Aves de Espanha, eles referem aquilo que eu estava a falar há pouco, que até ao século XIX, e eles dão duas referências para isto, é possível que até ao século XIX se tivesse reproduzido na Serra Nevada, que fica então na Andaluzia Oriental, perto de Granada. Mas pronto, isto é apenas uma hipótese, ou seja, há muitas interrogações sobre qual era o estatuto passado desta espécie. Atualmente só ocorre mesmo nas Cordilheiras do Norte e muito ocasionalmente aparecem aves divagantes. Quando nós vamos ao eBird, fora das áreas de reprodução há muito poucos registros, mas chamou-me a atenção um registro de 25 indivíduos numa zona ali, perdão, a 40 km a norte do Parque de Montezinho, perto de Bragança. 25 indivíduos. É um registro isolado que está longe do resto do núcleo da espécie, mas eu questiono-me se este registro não é um engano por troca de registro com a gralha de bico vermelho, porque aí há muitas gralhas de bico vermelho. Podia ser um engano e que não tivesse sido retido no filtro, dado que isto está na província de León e, portanto, o filtro é para a província toda, e este registro não seria apalhado por um filtro automático. Portanto, este registro isolado, olhando para o mapa, deixa-me desconfiado que poderia ser um erro de inserção. É o registro mais próximo que há no eBird da fronteira portuguesa. E a época em que foram feitas essas observações seria compatível, digamos, com a presença da espécie por aqui? Esta de perto de Bragança? Sim. A data é 31 de março, mas quer dizer, eu acho que não há muitos dados para poder dizer qual seria a época. Aqueles registros que eu te falei, em que elas aparecem... 31 de março seria talvez início da época de nidificação. Da época de reprodução. Mas repara, os outros registros que eu falei, distribuídos pelo resto de Espanha, aparecem em meses como março, maio, janeiro, fevereiro, novembro, janeiro. Em Ibiza apareceu em abril. Eu diria que há um bocadinho mais nos meses de inverno, mas também há registros na primavera. Portanto, não há um número suficiente para se poder estabelecer aqui um padrão. Portanto, eu só pela data... Ou seja, em teoria, bichos em dispersão seriam mais frequentes no inverno. Mas isto é em teoria, porque às vezes cada espécie depois tem as suas... Será dizer que esta ave, sendo relativamente sensível às condições do clima, nomeadamente uma das coisas que se associa também à atividade da espécie é uma faixa de temperaturas razoavelmente estreita, diria eu, se calhar. Esta é daquelas aves que pelo que eu li aí várias vezes, é apontada como uma das potencialmente afetadas pelo aquecimento global. Pois, voltamos àquela questão dos modelos, ou seja, eu já li para várias espécies, ainda outro dia te falei aqui do que dizem os modelos acerca do que deve ser a distribuição do picanço de urso ruivo, só que depois os bichos às vezes têm a mania de não querer saber dos modelos para nada e vão para onde lhes apetece. Portanto, e no caso dos picanços de urso ruivo, eles estão a expandir-se na direção oposta àquilo que os modelos dizem. Eu já vi outros textos sobre outras espécies de montanha que referem que as espécies de montanha poderão ser particularmente afetadas por um aumento de temperatura. A realidade, quando nós olhamos para o Atlas espanhol, é que a espécie parece estar estável. Talvez com alguma diminuição na Catalunha e algum aumento na Cordilheira Cantábrica, mas são variações ligeiras.
a nível europeu, que eu também vi no EBBA, parece estar estável. Elas não fazem, tirando estes casos destes divagantes de que falámos há pouco, esta espécie é uma espécie sedentária que faz sobretudo movimentos altitudinais, ou se quiseres, enfim, dito de uma forma um bocadinho mais coloquial, movimentos de elevador. Elas sobem e descem durante a época dos ninhos. Elas nidificam em altitudes elevadas ou muito elevadas, que normalmente vão dos 1000 até aos 3000 metros. No norte da África podem ir aos 4000 e nos Himalaias podem ir aos 5000 e no Birds of the World, inclusivamente, eles referem que já foram vistas aves a ir atrás dos campistas, porque elas também gostam de ir à procura de restos de comida deixados pelas pessoas, já foram registadas aves destas acima dos 8000 metros, vê bem, portanto, Sim, no Nepal. também li essa referência, realmente é extraordinário. É. Mas, enfim, isto aqui não é para nidificação. A nidificação na Europa será entre os 1200 e os 3000 metros. Em Marrocos pode ir um bocadinho acima. Agora, no inverno, em que aquilo está tudo coberto de neve e elas não encontram alimento, elas o que fazem, sobretudo, é ficam nas imediações, mas em altitudes mais baixas e na Cantábria podem aparecer quase ao nível do mar. Portanto, essencialmente são movimentos verticais o que estas espécies fazem vão respondendo às condições. Agora, relativamente à questão das temperaturas, a questão do aquecimento é sempre uma ameaça potencial. Agora, também há muitas espécies que se vão conseguindo adaptar e os corvídeos, como sabemos, são aves particularmente inteligentes e ecléticas que conseguem, em muitos casos, responder bem às intervenções humanas. Elas parecem ter conseguido adaptar-se à presença de pessoas e sabes que esta ave é uma ave que é das mais tolerantes de todas à presença de humanos. E tu consegues, inclusivamente, em certos locais, fotografar esta ave com uma lente de 50 mm ou com um simples telemóvel. A capa desta conversa foi feita com um telemóvel. Pois, eu lembro-me, há um sítio em Espanha que é bastante conhecido, que é no Parque Nacional dos Picos da Europa, que fica ali entre as Astúrias e a Cantábria. Tem lá um teleférico muito conhecido, que é o teleférico que vai para Fuente Dé. É um teleférico que parte lá do fundo do vale e que sobe pela encosta da montanha, vai até lá acima. E eu penso que o teleférico termina. É uma zona já acima da linha das árvores, portanto, aquilo é já só quase rocha. Está para aí a 2000 metros, não me recordo agora da altitude exata. E assim que a pessoa sai do teleférico, aquilo tem lá uma plataforma aí de cimento com corrimãos de metal e estão lá as gralhas pousadas ali à volta das pessoas, quase como se fossem pardais. Portanto, aparentemente, pelo que eu li, vão mesmo à procura de restos que as pessoas possam deixar, etc, etc. Vão. Elas habituaram-se muito a aproveitar restos de comida, portanto, restos de comida que são deixados pelas pessoas, lixo, né? Lixo alimentar, e aparentemente até gostam, entre outras coisas, de bocados de batata e de queijo, e diz no Birds of the World que elas são especialmente apreciadoras, pasme-se, de sultanas. Ok? Boa. Portanto, um dia que vais lá acima à Fuente D para fotografar as gralhas, não te esqueças, leva um pacotinho de Uma sultanas monchinha de sultanas e elas vêm e elas para ficam os dedos. completamente rendidas e tens as gralhas na mão. Pronto. Aparentemente, elas gostam disso. Entretanto, pronto, para além disto, obviamente, também capturam muitos insetos, como é na primavera e no verão, como é habitual em muitas aves, porque é a forma melhor de arranjar proteína, mas elas habituaram-se a tirar partido da presença de pessoas. E isto, obviamente, são oportunidades que algumas aves conseguem explorar e que acabam por contrabalançar potenciais efeitos negativos de outros fatores adversos. Portanto, daí que às vezes determinadas espécies consigam manter-se em equilíbrio ou até expandir-se, apesar de determinados fatores adversos, como é o caso do aumento das temperaturas. Já agora, a falar de comida, uma particularidade também curiosa que eu li sobre esta espécie, elas frequentam aquelas zonas de rochosas de montanha, então elas gostam de esconder a comida, portanto elas pegam em restos de comida e o que é que elas fazem? Também vi isso, achei Empurram-nas para as fendas no meio das rochas ou então escondem-nas debaixo de uma pedra. Portanto, é uma das poucas aves, não há muitas aves que façam isto, Pois, é uma das poucas e aves que depois tem acho que ainda tapam essas fendas com pedrinhas. Pois, é para esconder, para não irem lá outros. Ou seja,
No fundo, elas constroem uma despensa, não é? Não há muitas aves que façam despensa. Os gajos são conhecidos por isso, com a famosa história de enterrar as bolotas. Outra ave que eu sei que faz também dispensas é o falcão da rainha, que em tempos fizemos um webinário e que captura as aves e depois ainda, antes de as consumirem, põe-as entaladas na rocha também, sabe? Lembras-te disso? A trepadeira azul também guarda assim nas fendas da Sim, casca da árvore exato. Há algumas aves que e tens os picanços, claro, não é? os Que picanços, também, os picanços põem nos espinhos, especialmente para conseguir desmembrar melhor. Mas sim, penso que podem usar isso também também como usam como técnica armazém, sim. de armazém, exatamente. Portanto, então ficamos a saber que esta gralha de bico amarelo também gosta de esconder a sua comida no meio das rochas. E já agora, elas são muito comuns na Cordilheira Cantábrica e nos Pirineus, que são cordilheiras de calcário, e o calcário, como nós sabemos, é um tipo de rocha que é particularmente rico em fendas e em buracos, e portanto isso dá-lhes também muitas oportunidades de nidificação, porque encontram abundantes cavidades onde consigam construir os seus ninhos. Uma das questões que eu também achei curioso é que, pelos vistos, há sítios onde essa espécie praticamente coabita com a gralha de bico vermelho e que até volta e meia alimentam-se em grupos conjuntos, com a particularidade de que, pelos vistos, alimentam-se em conjunto, mas não competem pelo alimento, porque supostamente aquilo de que a gralha de bico vermelho se alimenta não é o mesmo material de que a gralha de bico amarelo se alimenta. Eu não comparei o tipo de itens, nomeadamente a parte dos invertebrados, mas isso não me surpreende na medida em que a gralha de bico vermelho é bastante maior e, portanto, à partida, mesmo sem consultar, eu à partida diria que a gralha de bico vermelho vai tender a capturar presas maiores e a gralha de bico amarelo tenderá a preferir as mais pequenas. Portanto, elas podem perfeitamente partilhar o mesmo espaço de alimentação sem estar a competir porque vão capturar presas de tamanhos diferentes. Outra questão que eu também achei curioso sobre a questão da adaptação fisiológica desta espécie à altitude, que não sei se leste alguma coisa sobre isso, em particular sobre a questão dos ovos e da adaptação que os ovos têm e dos embriões à altitude. Leste alguma Não coisa li, mas sobre isso? conta que é interessante. É chapeada. Para já, os ovos acho que têm menos poros, que é para reduzir a perda de umidade. No entanto, o embrião acho que tem uma forma de hemoglobina, digamos, adaptada para ser mais eh, capaz de capturar oxigênio do que a hemoglobina da maior parte dos animais, uma vez que em altitude, digamos, não é que não haja oxigênio, ele está lá, mas está Está rarefeito, não é? não é? E há menos, as trocas são mais difíceis. Então, pelos vistos, eles têm uma hemoglobina para facilitar isso. E outra coisa engraçada também é que, mesmo comparando com a gralha de bico vermelho, que acho que é, portanto, a espécie geneticamente mais próxima desta, as crias acho que nascem com uma penugem muito mais densa, não é? Para adaptar às temperaturas baixas onde crescem. São estratégias evolutivas, obviamente. Nós podemos sempre olhar para isto e pensar os indivíduos que nidificavam também em montanha, mas que tivessem os ovos com mais poros e que tivessem menos hemoglobina, não se conseguiram reproduzir com sucesso e Estavam. foram desaparecendo, e os que sobreviveram foram estes que estavam mais adaptados. Portanto, a evolução é sempre assim. Aqueles que têm melhores condições são depois os genes que acabam por se tornar provavelmente mais abundantes, não é? Realmente. Gonçalo, conta-nos lá como é que é a origem deste nome Pirocorax carculus. O nome, esta espécie foi nomeada pelo Linneu, não na 10ª edição, mas sim na 12ª edição do Sistema Natura, que foi publicada 8 anos depois da 10ª, portanto em 1766. Ele chamou-lhe Corvus graculus e a localidade tipo era nos Alpes Suíços. Eu não sei se foi ele que foi lá recolher ou se foi alguém que lhe trouxe o espécime, mas está referenciada como sendo nos Alpes Suíços. Mais tarde é que isto passa de corvos para Pyrrhocorax, que é um género que é cunhado mais tarde. E Pyrrhocorax é uma palavra que vem do grego, é uma palavra composta, como tantas palavras gregas, em que
pirros ou purros vem de vermelho, vermelho que deriva de puros, que é, ou piros, que é fogo, né? Piros, que parece. O I e o U, às vezes é uma troca entre o U, Y ou Y, depende da forma como isto é transliterado, mas o piro é uma palavra que aparece em pirotecnia e piromaníaco e outros que tais, né? Portanto, piros ou puros é fogo. E córax é corvo, portanto, pirrocórax quer dizer corvo de fogo, ou se quiseres, corvo, cor de fogo, que isto é uma referência à cor do bico, é o que isto significa. O Graculus é um nome um bocadinho mais obscuro, é um termo latino, aparentemente do latim medieval, e que não se sabe, era uma ave não identificada, mas que aparentemente seria uma gralha ou um gaio. E o Linneu terá, enfim, terá tomado conhecimento desta palavra e terá aproveitado para a atribuir a esta espécie, então chamou-lhe corvos graculos, e mais tarde, como eu referi, passa para o género Pirrocorax, que é do Vieillot, já do século XIX, 1816. Tem subespécies? Tem três. Tem a nominal na Europa e no Norte de África, tem a Digitatus depois ali na Turquia até ao Irão, e tem uma Forsythie na Ásia Central até à China. Mas como a distribuição é um bocado descontínua, portanto, como eu acabei de descrever, ela vai desde Marrocos até à China, mas como isto é uma espécie de alta montanha, ela ocorre por manchas, não é? Portanto, não há uma continuidade. Há no Atlas, portanto, no Atlas de Marrocos, há na Cantábria e nos Pirineus, há nos Alpes, nos Apeninos, nos Balcãs, depois no Cáucaso e noutras montanhas na Turquia, no Irão e depois, naturalmente, nos Himalaias, como eu já referi, e noutras montanhas da Ásia Central, ali entre o Cazaquistão e países vizinhos. Mas estas populações estão isoladas umas das outras, por isso também não surpreende que tenha evoluído para várias subespécies. Uma das coisas curiosas, fiquei com essa questão aqui a bater-me na cabeça e gostaria de saber a tua opinião nisto, em relação a isto também, que é, se a temperatura é um dos fatores, digamos assim, que condiciona um bocado a distribuição da espécie, não seria de esperar encontrar a espécie em latitudes mais elevadas, onde as temperaturas são semelhantes às temperaturas da alta montanha? A questão é que no norte da Europa, no centro-norte, tu não tens cordilheiras com habitat favorável. Portanto, a norte dos Alpes, tu não tens grandes cordilheiras assim com rochedos. Portanto, podes ter o nicho térmico, como às vezes se chama, mas não tens habitat de reprodução, que também é um fator essencial. Portanto, não estou bem a ver que zonas é que elas iriam ocupar. Embora historicamente já tenham nidificado na Polónia, não sei exatamente as características do local, acho que se terão extinguido já há mais de 100 anos. Portanto, poderiam expandir-se, mas a questão é onde é que se vão reproduzir, porque elas estão a ocupar essencialmente. Repara, se elas vão até Marrocos, portanto já é um clima mais quente, embora seja em altitude, para já, quer dizer, e como a situação na Europa está estável, elas parecem estar a adaptar-se bem. Por acaso, tinha lido alguma coisa sobre essa população da Polónia e pareceu-me ter, se eu não estou em erro, visto uma referência que dizia que uma das causas apontadas para a perda dessas populações terá sido a alteração do uso do solo, com a intensificação da agricultura, etc. Existem, ao fim e ao cabo, já falámos aqui também do potencial ameaça que alterações climáticas possam também traduzir. Existem mais fatores de ameaça identificados para esta espécie? Elas neste momento não são consideradas ameaçadas na Europa. Há cerca de entre 50 e 100 mil casais a nível europeu, dos quais metade estão nos Alpes, que é onde há a maior densidade, a maior população, mas a população é considerada estável. No Birds of the World diz que elas se extinguiram na Polónia, nas montanhas Tatra, em meados do século XIX. E parece que terão diminuído na Grécia, mas de resto não há assim muitos dados e parece haver vários milhares na maioria dos países europeus onde elas ocorrem. E já agora, antes de terminarmos, falta referir onde é que eu vi isto, porque assim, a última vez que nós falámos na conversa anterior, eu estava numa planície no leste da Áustria, não é? Pois, realmente. Ora, faltava referir isto. Eu estava a fazer o Interrail com o João Cruz e então aqui deslocámos-nos para a parte ocidental da Áustria, que é a zona das montanhas, já perto dos Alpes,
na zona de Innsbruck, que é uma cidade conhecida que fica num vale, no Tirolo, portanto, que é na parte já mais perto da Suíça, é uma zona montanhosa, e nós aí metemos numa daquelas telecabines que vão por ali acima pela encosta, um bocado como acontece em Fuente 10, só que em vez de ser um teleférico são umas cabines mais pequeninas. Fomos até lá acima e quando chegámos lá acima, depois lá vimos as gralhas de bico amarelo ao pé de nós e foi assim Estavam à que eu vossa tomei contacto espera. com a espécie. Como? Como? Gonçalo, obrigado por esta conversa também. E pronto, se alguém vir alguma gralha que pareça uma gralha de bico amarelo, é favor tirar bastantes Duas fotografias fotos. para que Exato. não fiquem dúvidas nenhumas do que é que se está a observar. Isso mesmo. Voltaremos em breve para a última espécie deste grande interrail. Até à Até à próxima. próxima, então. Obrigado.